O que aconteceu com aquele mega traficante que foi colocado em prisão domiciliar pela Justiça aqui de São Paulo na semana passada, condenado a 41 anos de prisão em regime fechado? Deu no pé. 3 dias de prisão domiciliar, ninguém mais sabe do paradeiro desse bandidaço que já deve estar no exterior, segundo nos disse aqui em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes o promotor Lincoln Gaquia. Suaélio Martins Leda é um dos maiores traficantes de drogas do país, ligado à principal facção criminosa que atua dentro e fora de presídios aqui de São Paulo e que estava preso desde 2014, quando o Jornal da Band mostrou numa reportagem exclusiva um sítio dele em Mogi das Cruzes, com lago, piscina, espreguiçadeiras e todo o luxo que você possa imaginar para uma propriedade dessa magnitude. Ele foi preso, acusado pela polícia e pelo Ministério Público pelo tráfico internacional de drogas, pegava a droga que vinha da Colômbia e distribuía para a Europa. Como? Em contratos com empresas ligadas à Lava Jato, justamente para que a carga pudesse ser camuflada em containers que levavam produtos lícitos para o outro lado do Oceano Atlântico, lá para o velho continente. Os navios saíam do Porto de Santos, o maior da América Latina, para você ter a exata dimensão do tamanho, dessa organização criminosa. Ele foi preso, foi condenado, penas que somadas chegam a 41 anos de prisão, e na semana passada o bondoso desembargador do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, responsável pelo caso, decidiu que ele poderia ir para prisão domiciliar, porque a defesa alegou que ele é hipertenso, está no grupo de risco para o coronavírus, Porém, a repercussão foi grande depois que a notícia foi veiculada aqui na Rádio Bandeirantes. O Ministério Público pressionou a Justiça, para tomar uma nova decisão. O Ministério Público pediu novamente a prisão desse bandido. A Justiça voltou atrás, o mesmo desembargador que tinha concedido a liminar reconsiderou ali a sua decisão depois dos argumentos do Ministério Público. Aí já era tarde demais, O bandido nem passou perto do domicílio que ele indicou ao assinar o documento na saída da prisão. Diz que ficaria num imóvel na orla da Praia de Santos, no litoral paulista, mas nem passou perto de Santos, e segundo a investigação do Ministério Público, é bem provável que ele já esteja fora do país, no Paraguai ou na Bolívia, que é o destino dos traficantes de droga que de alguma forma são beneficiados por essas decisões judiciais que a gente não entende. E aí eu lanço mais uma vez a pergunta aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, para que você possa participar conosco desse debate. Qual é a responsabilidade que tem um magistrado que toma uma decisão como essa, que coloca um bandido perigoso na rua, Não é preciso investigar isso com dolo ou com culpa, Há alguma responsabilidade desse magistrado. É trabalho da polícia jogado no lixo. É trabalho do Ministério Público jogado no lixo. Nós temos aqui em São Paulo uma das melhores polícias do país no quesito investigação e inteligência, que conseguem chegar a bandidos perigosíssimos, conseguem reunir provas que são difíceis de serem reunidas porque não há contrato para esse esquema criminoso, mas são provas robustas que levam à condenação de penas altas como desse criminoso, Por muitas vezes, nós temos aí a notícia de que a polícia levou uma grana, que a polícia deixou de fazer o seu trabalho, que foi ali de alguma forma aliciada por valores vultosos. Nesse caso específico, por mais que o traficante tivesse oferecido dinheiro para policiais, nós tivemos a polícia fazendo o seu trabalho, levando à justiça, como manda a lei, o caso para ser apreciado. E agora, de uma forma surpreendente, nós temos exatamente o Poder Judiciário nesse polo, de questionamento. O que aconteceu no Tribunal de Justiça de São Paulo? O que aconteceu com esse desembargador para dar essa decisão e depois voltar atrás? Isso não merece uma investigação? Afinal de contas, ele é um servidor público. Ele está aí para tomar decisões, que são aguardadas pela sociedade. E o cidadão aqui do estado de São Paulo está descontente, com a justiça que tem. A gente recebeu aqui inúmeras mensagens desde sexta-feira, quando denunciamos esse caso, de ouvintes que não estão satisfeitos com o resultado da justiça. Uma hora é desembargador colocando bandido perigoso na rua. Outra hora é desembargador humilhando
guarda civil na Orla de Santos porque estava sem máscara. Desembargador esse que tem 42 investigações sobre o seu comportamento, todas elas arquivadas. 42 investigações. Não é muita coisa, né? Nós não estamos aí necessitando de uma abertura maior do comportamento dos nossos magistrados. O que é preciso ser feito mais, né, para se iniciar uma verdadeira varredura e cobrar dessas autoridades o que se espera, né, delas. Não é só questão de super salário que é notícia mais no Tribunal de Justiça, né? São comportamentos, decisões dos desembargadores que estão sendo questionadas pela população. Cláudio Humberto está conosco, direto de Brasília, muita informação e notícia aqui no Jornal Gente, tamo junto até às 10 da manhã. Bom dia, Cláudio. Muito bom dia, Pedro Campos, bom dia, Thaís Freitas, bom dia, São Paulo, bom dia, Brasil. Olha, o ministro Humberto Martins, que é o Corregedor Nacional de Justiça, não esperou chegar segunda-feira. Ontem mesmo, em pleno domingo, ele determinou a abertura de procedimento disciplinar contra esse desembargador, Pedro, a que você se referia agora há pouco, aquele que desacatou o guarda municipal lá da cidade de Santos, né? O desembargador Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira. Esse que já respondeu a outros 42 casos, né? É impressionante isso, todos eles arquivados. Ele se protege, não é, Pedro? Olha, o ministro Humberto Martins, depois de analisar os autos e as condutas desse magistrado, desse desembargador Eduardo Siqueira, nos vários vídeos que foram disponibilizados, inclusive em veículos de comunicação como a Rádio Bandeirantes, o ministro Humberto Martins concluiu que há sim indícios de cometimento de infrações disciplinares pelo governador. A gente sabe, noticiou, somente uns 5, 6 dias depois do episódio é que ele veio se desculpar, mas uma desculpa meio esfarrapada e uma desculpa, inclusive, que não anula a gravidade, né? Não diminui a gravidade do ato que ele cometeu. O Corregedor Nacional de Justiça acha que há infringência do artigo 35 da Lei Orgânica da Magistratura. Ele infringiu também o Código de Ética da Magistratura. Ele também infringiu, Pedro, você como especialista no assunto sabe disso, também aquela lei, essa nova lei aí de abuso de autoridade, né? Está lá no artigo 33, exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou não fazer, sem expresso amparo legal, que foi exatamente o que fez o desembargador. Isso tem pena prevista de 6 meses a 2 anos de prisão e multa. Também o Corregedor Nacional de Justiça vê nessa conduta do desembargador Eduardo Siqueira uma possível infringência do artigo 331 do Código Penal, que é a de desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Também pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Enfim, vamos esperar para ver se esse desembargador será uma daquelas raríssimas autoridades que dão carteirada e são punidas na história do Brasil, na história da justiça brasileira. Pois é, e precisou da divulgação de um vídeo feito na orla da Praia de Santos para que o país conhecesse um comportamento que, como disse o Pedro, era um comportamento já muito conhecido daqueles que convivem com esse desembargador, não é? Ninguém tem tantas denúncias ali, pedidos de investigação sobre comportamento à toa. Se trabalhasse na iniciativa privada, Thaís, já era, né, Pedro? 42 desvios de conduta investigados. Tinha chance dele estar empregado ainda em meio a esse número de desempregados que nós temos? Na segunda, no máximo na terceira, já passaria no RH, não é? Bem, eu queria começar também o Jornal Gente desta segunda, com uma das decisões mais difíceis que vai ter que ser tomada nesse momento por quem tem a decisão a respeito da volta à normalidade ou à semi-normalidade. Eu estou falando sobre retorno às aulas. Há uma diferença muito grande agora na orientação, no comportamento, nas decisões de vários estados do nosso país. Em São Paulo, o governo do estado havia anunciado a possibilidade de volta às aulas no dia 8 de setembro. Não tinha cravado, é claro, porque para que isso aconteça, uma série de requisitos vão ter que ser cumpridos, envolvendo todo o estado e a permanência de todas as regiões
por um tempo longo, 28 dias, na chamada zona amarela, na classificação da pandemia da Covid-19. Na semana passada, o governo do estado, o secretário de Educação, já sinalizaram o seguinte, que é concreta a possibilidade de que essa data não seja a data oficial do estado de São Paulo, porque há uma diferença nesse momento no comportamento entre as regiões do estado de São Paulo, com algumas ainda em situação crítica em relação ao crescimento no número de casos ou de mortes. O que isso significa? Que o governo do estado, se mantiver essa decisão de retomar as aulas em bloco, é tudo ou nada, é muito possível que em 8 de setembro não haja a volta às aulas no estado de São Paulo. No Rio de Janeiro, há uma polêmica. A prefeitura autorizou a volta às aulas na rede pública, o governo do estado ainda não. É uma diferença de poucos dias. A volta na rede privada, aliás, ocorreria no dia 3 de agosto. Segundo o governo do estado, essa restrição valeria até o dia 5. Aparentemente, o estado do Rio de Janeiro está na iminência, então, de retomar as aulas na rede privada de ensino. E isso coloca também aqui algumas questões, não é? Se estados tomarem essa decisão, retomando aula na rede privada e não retomando na rede pública, como já fez o Amazonas, por exemplo, há mais ou menos 3 semanas, as escolas privadas retomaram as atividades, as públicas não. No Amazonas, as escolas privadas representam muito pouco do total de alunos, 7, 8%. 90 e tantos por cento dos alunos continuam sem aula. Isso é ético, isso é correto, isso aumenta a disparidade entre ensino público e privado, ou, na possibilidade de escolas privadas darem uma segurança maior aos alunos, elas deveriam sim ser autorizadas a retomar as aulas a partir de agora. São questões muito delicadas. Há uma outra questão que está sendo considerada agora também por São Paulo, que é a seguinte, de alguma forma, se permitir que as famílias tomem essa decisão, que a volta às aulas, quando ela já for possível, esteja também ali na decisão individual de cada família, numa espécie de questionário. Sim, eu autorizo meu filho a voltar, não, eu espero que ele continue estudando em casa. Essa é uma possibilidade que está sendo estudada. Se a gente olha no entorno, o que acontece? Primeiro, na volta às aulas, uma grande, enorme movimentação nas cidades, transporte público, funcionários, professores, alimentação, não são só as crianças, é toda a estrutura da escola que movimenta a cidade. Uma outra questão ligada ao ensino privado, escolas pressionando os governos para que as aulas sejam retomadas, especialmente aquelas da educação infantil, que sofrem nesse momento uma enorme inadimplência. Porque os pais vão continuar pagando a escola de um menino de 3, 4, 5 anos de idade, sendo que muito provavelmente ele não vai voltar às aulas nesse ano. Não é um ensino obrigatório, é um ensino caro e os pais estão tendo que deixar essas crianças em casa de qualquer forma. Essa é uma questão, qual vai ser a capacidade de sobrevivência desse setor. A questão também dos professores. Parte dos professores não quer voltar, diz que tem medo, que a segurança ainda não existe, e aí de novo a disparidade entre ensino público e ensino privado, porque no caso do ensino público não há o medo de que o professor perca o emprego. No ensino privado, sim, e é por isso que também há, ao mesmo tempo que parte dos professores não quer voltar, a outra parte, sim, está aliada às escolas, defendendo a volta imediata das aulas, como pode acontecer na semana que vem já no Rio de Janeiro. É um cenário complexo, é um cenário complicado e que, no momento em que a quarentena vai sendo flexibilizada cada vez mais fortemente em todo o país e os pais voltam a trabalhar, o que é que a gente vai fazer com as nossas crianças, não é? Então, acho que esse é o pano de fundo aqui de uma das decisões mais difíceis que devem ser tomadas nos próximos dias aqui envolvendo a volta às aulas. E o presidente Jair Bolsonaro, que no fim de semana disse que está livre da Covid. Hoje a gente vai ter uma ideia um pouco melhor da temperatura política em Brasília, porque o presidente já estava um pouco mais calmo nos dias em que antecederam a notícia da contaminação dele. Nos últimos dias ficou recluso obrigatoriamente por causa da Covid. E aí a gente torce para que tudo continue tranquilo, porque a gente já tem confusão demais nesse país e não precisa de quem está lá em cima causando mais confusão. O Thaís tem uma Polícia notícia Federal na rua. Vai lá, Cláudio, é isso que eu ia falar. Vamos lá.
Exatamente. Olha, a Polícia Federal deflagrou a terceira fase de uma operação que investiga corrupção com recursos, imagine só, do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, aquele que causou tanta polêmica e foi aprovado na semana passada na Câmara dos Deputados, né? Pois bem, a Polícia Federal está cumprindo mandados de busca e apreensão em Teresina, no Piauí, e também aqui em Brasília, inclusive em endereços do governador Wellington Dias, governador que é filiado ao Partido dos Trabalhadores. Segundo as investigações, entre os anos de 2015 e 2016, a Secretaria de Educação do governo do Piauí se associou lá, a cúpula se associou a empresário do setor de locação de veículos para desviar, roubar, né, ao menos 50 milhões de reais do Fundeb e também do Programa Nacional de Apoio ao Transporte, o PENAT, o transporte escolar, não é? O problema é o seguinte: a investigação, a Controladoria Geral da União, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal já investigava esse esquema. E aí, na maior cara de pau, o governador do Piauí autorizou a renovação do contrato com as mesmas empresas investigadas e num negócio que importa em 96,5 milhões de reais. É por isso que a gente anda, caminha, avança com leis interessantes, com programas importantes, com fundos essenciais, por exemplo, para a educação. Só que a educação continua uma porcaria. E por quê? Porque, afinal de contas, o Fundeb faz a festa da corrupção de muito gestor público ladrão Brasil afora. É isso aí, Cláudio Humberto. Então, Polícia Federal na casa do governador Wellington Dias. Notícia que você acompanha ao vivo aqui. Daqui a pouquinho mais detalhes sobre essa operação da Polícia Federal. Agora tem uma participação do ouvinte aqui no Jornal da Bandeirantes. Gente, mandando o seu comentário, a sua opinião. Bom dia, quem fala é Roberto Moreno, sou de São Paulo. Eu acredito que as leis precisam ser mais rígidas, porque muitas vezes para o magistrado cabe dupla interpretação e coloca esses vagabundos, esses bandidos soltos. Bom dia a todos da Rádio Bandeirantes. A responsabilidade desse desembargador em colocar em prisão domiciliar esse traficante é nenhuma. Ele não tem responsabilidade nenhuma sobre isso, porque se ele tivesse responsabilidade, jamais ele faria isso, tomaria uma atitude dessa. É lamentável, muito lamentável. Clóvis Guidotti de Conchal. Bom dia a todos da Band. Nesse caso do traficante, o advogado ele tem que ser uma espécie de fiador. Se o bandido fugir, ele assume e vai para a cadeia no lugar dele. Ou o próprio desembargador, que seja responsável. Lucas aqui do Guarujá. Temos aí a notícia de que a polícia levou... Bom dia, banda. Aqui é o José Edivaldo de Mongaguá. Deixou de fazer o seu acho que esse desembargador deveria de alguma forma soltar esse bandido e procurar ele e levar para casa dele agora. Por mais que o traficante... Ele vai ser o responsável por todos os crimes que ele cometer. Tá aí a opinião do ouvinte da Rádio Bandeirantes, né? Que participa conosco pelo 999048756. Ô Pedro, vamos combinar, né? Como é que você pode imaginar que um bandido dessa periculosidade, colocado em prisão domiciliar, vai ficar lá quietinho, não é? Vai fazer faxina, arrumar geladeira, pedir um iFood, uma entrega de comida. Não é, Cláudio? Não é, vamos combinar, não pode ser ingenuidade de se acreditar numa coisa dessa, né? É inaceitável, né, Thaís? Porque é assim, quando a sociedade consegue pôr as mãos em bandidos, né, e colocá-los atrás das grades, isso é um feito extraordinário, porque o Brasil prende muito pouco, né? As pessoas, a regra no Brasil é a impunidade. A polícia só consegue resolver, em média, 5% dos crimes. Destes 5% de crimes resolvidos, apontando-se os responsáveis, pouquíssimos são condenados ao regime fechado. Esses poucos que são condenados têm ali uma conspiração do mal, né, incluindo desembargadores, inclusive, como a gente está vendo agora, para soltar. Eles ficam ansiosos para soltar. Olha, quando o bandido está sob tutela do Estado, o Estado tem que se virar para protegê-lo de coronavírus. Tem que se virar para tratar o preso, caso ele se contamine. Não é para soltar, não. Ele tem que ser mantido preso, porque a decisão original da sociedade, quando foi que é a soberania do júri popular, foi manter aquele bandido preso.
E aí chega lá o cidadão, o juiz lá, o desembargador, e decide simplesmente que ele, coitadinho, tem ali um risco de vir a ser contaminado com Covid, aí tornozeleira eletrônica. Eles dão uma banana, dão risada e desaparece. Não é o primeiro caso, não será o último caso, e o nosso ouvinte tem razão. É preciso que essas pessoas respondam por isso. É preciso que juízes, desembargadores, sabe, ou quem deu qualquer autoridade que tenha dado parecer favorável à soltura desses pilantras, desses bandidos, essas pessoas têm que ser responsabilizadas criminalmente. Né? A polícia tem que investigar isso, o que é que está por trás disso, dessa facilidade de se obter mandados de soltura na Justiça de São Paulo. Meu Deus do céu! Pedro, são quantos? 4.500 casos? 4.582 até sexta-feira. Esse é o número atualizado que eu tenho até sexta, Cláudio. 4.582 facínoras, assassinos, sequestradores, estupradores, latrocidas, bandidos da pior espécie, chefes de organização criminosa, chefe de PCC, o escambau. Sabe, todos eles estão incluídos aí nesses 4.582 presos, soltos pela Justiça de São Paulo, porque, coitadinhos, eles precisam ser protegidos do coronavírus. Eles precisam ser protegidos do coronavírus no ambiente prisional. É assim que acontece aqui em Brasília, por exemplo. Aqui não tem disso, não. Aqui, o bandido que está em grupo de risco vai para um pavilhão específico com todo cuidado. Adoeceu, tem lá uma UPA dentro do sistema penitenciário para tratar o sujeito. Não tem esse negócio de mandar para casa, não. Não tem esse negócio de tornozeleira eletrônica, não. Tem que acabar com isso. Isso é uma farra que está sendo... Isso é um deboche, isso é um escárnio, né? Essas pessoas estão fazendo isso na mão grande, né? Usando o pretexto da Covid-19, como se todos nós, a sociedade que está aqui lutando, né? Inclusive para mantê-los, para sustentá-los, somos todos um bando de otários. Vai ver que somos mesmo, né? Porque somente otários para sustentar, bancar uma situação como essa. Ô Cláudio, tem uma coisa importante aí que pode ser meio técnica, né? Mas o ouvinte da Rádio Bandeirantes precisa saber, né? Quando um advogado pede um habeas corpus para o cliente, né, para ele ir para prisão domiciliar, esse habeas corpus vai direto para o magistrado que é o responsável pelo julgamento. O magistrado ele pode decidir ali sem ouvir o Ministério Público, né? E claro que ele vai ter informações sobre o preso, ele vai fazer uma pesquisa ali, né? No caso desse, é um bandido condenado a 41 anos de prisão, né? Então você vê ali que o sujeito, boa gente não é com uma pena alta dessa. Mas deveria, na minha avaliação, ter uma obrigatoriedade de vistas para o Ministério Público. Existe plantão no Ministério Público, se não existe, tem que existir, né? O Ministério Público tem que ser ouvido, a polícia tem que ser ouvida antes de soltar um criminoso como esse. E outra, deixar uma decisão como essa nas mãos de um magistrado só é correr esse risco também, né? O razoável é que a gente tivesse bom senso, mas como a gente não tem, talvez o caminho seja mudar alguma coisa aí nesse procedimento para evitar que outros bandidos perigosos como esse possam ser beneficiados por decisões parecidas como essa que a gente tem acompanhado. E claro, não preciso nem dizer aqui, o WhatsApp da Rádio Bandeirantes está travado aqui de mensagem, todo mundo no mesmo sentido, né? Tem que cobrar do desembargador, o nome dele é França Carvalho, eu não dei o nome dele na hora que me fugiu o nome que eu estava falando aqui, alguns ouvintes queriam saber. É o desembargador França Carvalho, que é juiz de carreira, hein? É juiz há uns 30 anos, pelo menos, para chegar a desembargador lá. E foi ele, então, responsável por essa lambança toda aí, que agora deixou esse mega traficante aí de volta às ruas, né? E a polícia, de novo, com investimento para tentar pregá-lo. E para a gente ficar atento, a informação aqui da jornalista Mônica Bergamo, nossa companheira no Grupo Bandeirantes, é a seguinte: a Defensoria Pública de São Paulo está pedindo ao Supremo que emita um habeas corpus coletivo beneficiando 3.089 idosos presos no sistema carcerário do estado de São Paulo, para a gente ficar de olho também. Olha, o ouvinte fala... Oi, uma Cláudio? esculhambação generalizada, é impressionante isso. O ouvinte fala com a gente pelo nosso WhatsApp, 11 999 048756. Vou falar bem devagarzinho para você anotar aí no seu celular. 11 999 048756, para você participar conosco aqui da nossa programação no Jornal Gente, mandando a sua mensagem de áudio. Manda um áudio curtinho, por favor, e não esquece de colocar
o seu nome no começo. Você está com a gente também em áudio e vídeo no YouTube e no Facebook da Rádio Bandeirantes.